Betano. Deposite e ganhe um bônus de até R$300. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. No caminho para as quartas de final, a seleção brasileira goleia a Coreia do Sul por 4-1. Na volta ao time, Neymar faz o dele numa cobrança de pênalti. Richarlison encanta o mundo de novo na construção de um golaço. E o time inteiro homenageia o rei do futebol, hospitalizado em São Paulo. A próxima adversária é a Croácia, que venceu o Japão nos pênaltis depois de um empate no tempo regulamentar. No Brasil, a chuva causa transtornos em Santa Catarina e no Espírito Santo. O Jornal Nacional está começando. A seleção brasileira goleou a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa e se classificou para enfrentar a Croácia na sexta-feira nas quartas de final. Então a gente começa essa edição do Jornal Nacional com a análise do jogo na visão do Galvão Bueno e do Júnior. Boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite a todo o Brasil. O Brasil feliz com o futebol hoje, né? Jogou bem. Venceu, convenceu e chegou naquele patamar daqueles que se classificaram também para as quartas de finais, como a Inglaterra, a Holanda e a França. E a Argentina. Sem esquecer da Argentina, né? Sem esquecer da Argentina, né? Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time na TV e nas plataformas de streaming YouTube Prime Video desta segunda-feira, 5 de dezembro. Vamos às notícias com destaque para a classificação do Brasil às quartas de final da Copa do Mundo. Nossa seleção não deu chances à Coreia do Sul, venceu por 4-1, com retorno e gol de Neymar, e até o técnico Tite imitou o pombo depois de um gol de Richarlison. E a homenagem dos jogadores ao Rei Pelé. O rei do futebol segue internado em São Paulo. Os últimos boletins médicos são positivos e a gente atualiza a situação. Em Brasília, a PEC da transição já tem um relator. Será Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, que também é cotado para assumir um ministério no governo Lula. A proposta já tem uma sinalização positiva de apoios que somam 54 senadores, número maior do que o necessário para a aprovação no Senado. Lula se reuniu com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos para tratar da transição de governo. Clima, Ucrânia e até Mercosul foram outros temas abordados. Em São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas gostaria de ter Paulo Guedes para a Secretaria de Fazenda, mesmo achando que difícil que o ministro aceite esse convite. Em entrevista ao nosso analista Caio Junqueira, o governador eleito defende a pacificação do país e diz que nunca foi um bolsonarista raiz. E ainda, a Polícia Gaúcha investiga um caso de tortura depois de um flagrante de furto num supermercado. As imagens de violência são chocantes e mostram os dois homens sendo espancados por muitos seguranças. Isso tem Copa, tem polêmica. Depois da enorme repercussão, o ex-jogador Ronaldo rebateu as críticas sobre um vídeo que mostra ele, Ronaldo e atletas da seleção comendo carne folheada a ouro num restaurante no Catar. O prato custaria R$9 mil. O grupo foi alvo de muitas críticas de quem considera o ato ostentação. Reportagens especiais, análise objetiva, discussões que surpreendem muita gente, mas podem ser reveladoras no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo de transição vai ser analisada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A PEC vai servir para liberar recursos para o pagamento do Bolsa Família de R$600, promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. O plano do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é votar a proposta em plenário na quarta-feira. A gente vai ao vivo até Brasília conversar com o repórter Theo Cury. Ele tem todas as informações. Theo, boa noite.
Oi, Márcio, boa noite a você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Marcada, então, a primeira etapa pela qual a proposta de emenda à Constituição que tira o Bolsa Família do teto de gastos vai passar no Senado Federal e no Congresso Nacional. O texto que foi apresentado formalmente na semana passada pelo PT ao Congresso Nacional começou a tramitar e agora vai passar pela primeira prova de fogo, que é a votação na CCJ. Comissão de Constituição e Justiça, órgão responsável dentro da Câmara, uma comissão responsável dentro do Senado Federal, para dar validade, para dizer que um texto é ou não constitucional, se ele é ou não legal. Passada essa votação na Comissão de Constituição e Justiça, o texto vai aí sim para votação no plenário. Já tem um relator, é Alexandre Silveira, senador da República pelo PSD de Minas Gerais, que vai relatar o texto na CCJ. Depois de aprovado na CCJ, o texto tem que ser aprovado em 2 turnos, com pelo menos 49 votos no Senado Federal, no plenário do Senado Federal, votação marcada para quarta-feira pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Mais cedo, o senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, disse a jornalistas, depois de se reunir com parlamentares, que o texto deve ser modificado e a validade dele, que prevê o Bolsa Família fora do teto de gastos por 4 anos, como foi apresentado ao Senado Federal, deve ser modificado para a validade ficar em 2 anos. Lembrando que esse era um dos pontos principais de discordância, de divergências, e que fez com que demorasse a ser apresentado esse texto no Congresso Nacional. Lembrando, a pressa por parte do Gabinete de Transição em ver essa proposta aprovada tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, porque é uma proposta que viabiliza recursos para que sejam feitos os pagamentos e sejam cumpridas as promessas feitas durante a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Um texto, então, que tira o Bolsa Família do teto de gastos. A previsão inicial era por um prazo de 4 anos, expectativa de que haja modificação na votação e que esse prazo passe a ser de 2 anos. Toda expectativa, então, para a votação que acontece às 9h30 da manhã na Comissão de Constituição e Justiça e na quarta-feira, expectativa de que o texto seja votado no plenário do Senado. Lembrando que são necessários 2 turnos para aprovação com pelo menos 49 votos. Márcio. Muito obrigado, Theo Cury, que falando ao vivo de Brasília nos traz os pontos mais importantes de toda essa discussão e principalmente assuntos que a gente precisa tratar e daqui a pouco vamos tratar com os nossos analistas ao longo dessa edição do CNN Prime Time. Mas antes, nós separamos uma tela com os últimos pontos que entraram em negociação na PEC da transição, PEC do estouro, PEC do precipício, como tem a economista chamando também. Pontos que estão e serão motivo de muita discussão no Congresso. A transição de governo quer levar para aprovar no Senado, já na quarta-feira, esse texto e esses valores. Por exemplo, 198 bilhões fora do teto de gastos, com base no que disse o senador Marcelo Castro hoje de manhã e que havia sido antecipado pela nossa analista Thaís Arbex, a PEC deve ficar mesmo nesses 198 bilhões de reais fora do teto de gastos. Inclusive, o próprio Lula falou, a gente vai negociar para manter esse valor aqui. Não que ele se negue a negociar para baixar esse valor, mas a negociação, ele falou bem isso na semana passada. A gente precisa começar no topo, no original, para depois, quem sabe, ir cedendo. E como é que se divide esses 198 bilhões? 175 bilhões destinados ao Bolsa Família no valor de R$ 600, somando também os R$ 150 por criança até 6 anos de idade nas famílias que recebam o benefício. E outros 23 bilhões, que somariam os 198, que viriam a partir de excesso de arrecadação, que poderiam ser utilizados pelo governo para outros investimentos. O Theo estava contando ali, na atual versão da PEC, esse estouro no teto de 198 bi duraria 2 anos. É isso que está escrito no texto original. A questão é, o PT já falava num estouro permanente, depois falava-se em 4 anos, agora estão concordando em 2 anos. Até que ponto esse prazo vai vigorar, vai ser mantido na negociação com o Congresso? Um problema, e isso Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, vai falar, nenhuma nova âncora fiscal está prevista no projeto. O teto de gastos, com esse estouro,
não existe mais. A grande questão é o que viria no lugar para controlar despesas e arrecadação, para que a gente não estoure sempre gastando mais do que a gente arrecada. E, de novo, pautado para o Senado na próxima quarta-feira. Pelo menos essa é a expectativa deste governo de transição. Segunda-feira, 5 de dezembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Presidente eleito Lula se reúne em Brasília com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos e conversa vai de guerra na Ucrânia, reforma do Conselho de Segurança da ONU, a visita ao presidente Joe Biden no ano que vem. Comissão de Constituição e Justiça do Senado agenda para esta terça-feira votação da PEC da transição e permite gastos fora do teto de até 198 bilhões de reais. Compra de 98 blindados italianos por quase 5 bilhões de reais pelo Exército Brasileiro é suspensa pela Justiça Federal. Há 26 dias do fim do mandato, o desfecho do governo Jair Bolsonaro é de um apagão financeiro da máquina pública, com áreas essenciais como saúde e educação, sem recursos para despesas básicas. Brasil vence a Coreia do Sul na Copa do Catar por 4-1 e enfrenta a Croácia na próxima sexta-feira nas quartas de final. Olá, boa noite. Estão comigo hoje aqui na bancada o apresentador e comunicador da Trace Brasil, AD Júnior, e o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas. Você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Gessner. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, AD. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Dois assuntos já dominam o cenário político desta semana em Brasília. A proposta de emenda constitucional da transição, que deve começar a ser analisada amanhã no Senado, e o julgamento das contas de campanha do PT, marcada para amanhã no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o presidente eleito se encontrou com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos para definir quando será um encontro com Joe Biden. O presidente eleito Lula se encontrou hoje de manhã por 2 horas com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jack Sullivan. Sullivan levou o convite feito pelo presidente norte-americano Joe Biden para que Lula se encontre com ele na Casa Branca. A visita deve ocorrer logo após a posse, em janeiro. Foi uma conversa muito ampla, incluindo temas regionais, temas globais, mundiais, temas ligados à cooperação em desenvolvimento, cooperação em tecnologia, sobretudo tecnologia de desenvolvimento sustentável, verde, a cooperação científica, tecnológica que os Estados Unidos podem também prestar ao Brasil. Foi conversado com muita clareza, muita franqueza, temas importantes como a guerra da Rússia com a Ucrânia, etc. Em nota divulgada pelo governo de transição, Amorim afirmou ainda que o representante dos Estados Unidos considerou como importante a eleição de Lula para a democracia no Brasil, na região e no mundo. Lula divulgou um post em que afirma estar animado para conversar com Biden e aprofundar a relação entre os dois países. No Congresso, a discussão continua em torno da proposta de emenda constitucional da transição. O texto chega amanhã à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator será o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. O parlamentar mineiro é do mesmo partido e estado do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O PT quer garantir os R$ 600 para o Bolsa Família e de R$ 150 para beneficiários que tenham filhos de até 6 anos, além de outros programas sociais por 4 anos. Mas parlamentares defendem que o valor extraordinário tenha validade de 1 ou 2 anos. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, iniciando a semana. Hoje é segunda-feira. Agradeço demais por permitir que a gente entre na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, levando sempre muita notícia, muita informação e os comentários e as análises que você gosta de acompanhar aqui na Jovem Pan News. Nesta edição digital no YouTube, já peço a você que prestigie o nosso trabalho, dê o seu like, curta
este vídeo e compartilhe com os seus amigos. Daqui a pouco, muitas notícias e informações também na TV e no rádio. Mas você que nos acompanha no YouTube, eu agradeço demais pelo prestígio e pela audiência. Para começar, notícia importante. A equipe do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está sondando o ministro da Economia, Paulo Guedes, para fazer parte da nova gestão paulista. Em uma entrevista que foi concedida ao portal G1, Guilherme Afife Domingos, que é o coordenador da equipe de transição de Freitas, disse que Guedes não pode ficar de fora. Segundo Afife, o cargo de conselheiro da Secretaria da Fazenda Paulista está à disposição do ministro, para Guedes não ficar amarrado na burocracia. Para começar as nossas análises... Na volta de Neymar. Era o primeiro Mundial do Brasil. Cratera bloqueia trânsito em rodovia de Santa Catarina, que era alternativa para a BR interditada no Paraná. Band e Central Única das Favelas lançam campanha de ajuda para os atingidos pelas chuvas. Projeto para o auxílio de R$ 600 no ano que vem deve ser votado nesta semana pelo Senado. Aumento na passagem aérea faz muita gente trocar o avião pelo ônibus na viagem de fim de ano. Ataque nos Estados Unidos provoca apagão e governo baixa toque de recolher contra-saques. Alerta no Havaí, lava do vulcão mais ativo do mundo pode atingir a principal rodovia. 3 astronautas chineses voltam à Terra depois de 6 meses em estação espacial. O Jornal da Band está começando. Boa noite. O Brasil está nas quartas de final. A seleção não tomou nem conhecimento da Coreia do Sul, venceu por 4-1. Neymar e companhia fizeram aí uma atuação de gala. Marcaram mais gols do que na primeira fase toda, né, Paloma? É verdade. A gente vai agora conferir a festa da torcida pelas ruas. Essa vitória foi importantíssima para a nossa seleção. O Brasil jogou do jeito que a gente gosta. A gente viu mais do jogo coletivo, rápidas trocas de passes, jogo envolvente e, claro, os talentos individuais brilharam. Hoje foi com alegria e muita dança. E por aí, Igor Calhan, como é que tá a festa da torcida brasileira depois dessa vitória? Show! Boa noite pra você. Oi, Paloma, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. O barulho tá tanto que eu quero colocar a mão aqui pra ouvir vocês. Aqui, ó, conheço essa música, faz aí, amigo. Essa é a dança do pombo? Esse pombo tá estranho. Já vou aprender. O importante é que o Richarlison marcou mais um. O importante é isso que importa, estamos nas quartas. E olha aí, ó, tá tocando agora, a música do pombo aqui, ó, desse lado. Pombo, animação, 4-1 Brasil, aqui na FanFest, na Agabaú, centro da cidade de São Paulo, foi assim do início. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo à Rede TV News. E a gente começa essa edição falando de Copa do Mundo, claro. O Brasil goleou a Coreia do Sul e garantiu uma vaga nas quartas de final. Quem tem todos os detalhes desse jogo pra gente é o Fernando Fontana, aqui com a gente. Fefão, como é que foi esse jogão, hein? O Brasil lavou a alma aí contra a Coreia, né? E agora a gente vai lá pro Rio de Janeiro, porque a torcida brasileira tá demais. O Vini Júnior sambou, tenho certeza que tá todo mundo sambando que nem o Vini Júnior, Tony Vendramini. Mas que festa atrás de você aí, meu filho? Boa noite, Pefão, Augusto, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham, amigo. Virou balada aqui, Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. É um lugar que concentra bares, restaurantes e a galera veio assistir aqui. A torcida brasileira veio assistir o jogo aqui. Hoje sem drama, foi bem mais tranquilo. O Brasil goleando já no primeiro tempo, praticamente matando o jogo. E aí, amigo, um gol atrás do outro, o pessoal aqui comemorando. E aproveitando, já deu uma esticada por aqui, né, para continuar essa comemoração. Daqui a pouco nós vamos ouvir aqui as impressões da torcida. Legal, obrigado, Tony Vendramini. Veja agora os outros destaques dessa edição. Reuniões em Brasília buscam acordo para viabilizar PEC da transição. O texto deve ser votado no Senado na próxima quarta-feira. Polícia de Minas Gerais indicia 4 envolvidos no caso dos petiscos adulterados. Mais de 50 cães morreram. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A
A polícia de Minas Gerais indiciou 4 pessoas envolvidas no caso dos petiscos que intoxicaram cães. As investigações apontaram que a empresa responsável pelo produto químico adulterou os rótulos. 4 representantes da empresa Tecnoclean, com sede em Contagem, na Grande Belo Horizonte, foram indiciados por falsificação na produção dos petiscos, apontados como a causa da morte de 14 cães. O governo iraniano nega o fim da polícia da moralidade e diz que o procurador-geral foi mal interpretado. Manifestações contra a lei da vestimenta continuam pelo país. China começa a rever política de Covid-0. O relaxamento vem após a maior onda de protestos anti-governo em mais de 30 anos. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A polícia de Minas Gerais indiciou 4 pessoas envolvidas no caso dos petiscos que intoxicaram cães. As investigações apontaram que a empresa responsável pelo produto químico adulterou os rótulos.